E aí, pessoal, grande dia! O nosso último Reaça e Comuna, e Reaça do ano. Ato falho. O último Reaça e Comuna do ano, e não por acaso o número 38 do nosso presidente. É um programa com calibre e... Tá parecendo mais Toy Story. Eu vim aqui homenagear... Os pistoleiros de Bolsonaro. Esse aqui é o Papai Os jagunços de Bolsonaro. Não, esse aqui eu quero desejar Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, um 2020 maravilhoso, não é? E esse aqui é o Papai Noel da nova era. Esse Papai Noel pacifista que tá aqui, ó, seguro porque tá protegido, porque agora pode usar arma, é um Papai Noel tranquilo. E aqui estamos com a viúva do PT. Viúva do PT nada, viúva do Brasil, do que fizeram com o nosso país. Eu tô de luto, fechado pelo Brasil de 2019, já esperando dias piores virão em 2020. Enquanto esse povo que tá aí, essa gente que tá aí no poder não sair, esse vai ser o meu traje. E aqui, luto fechado. E aqui o Kid Reaça, imagina quantos temas nós vamos fazer, porque o programa de hoje são os melhores, maravilhosos, sensacionais, espetaculares momentos de 2019. Segundo ela, os mais tenebrosos. Os piores momentos. Não são piores, né? Porque você sabe, como diz o Tiririca, ou ao contrário do que diz o Tiririca, pior do que está, fica. Então, aí quantos itens foram catalogados? 17 do nosso ex-partido, o PSL, que se foi. É viúva do PSL, fica me chamando de viúva do PT, eu fico aí chorando o divórcio entre o Bolsonaro e o PSL. Também esse luto fechado aqui também tem a ver com o nosso Reaça, que vai nos deixar em 2020. Já disse que não vai continuar no programa, vamos ter que procurar outro Reaça, e isso me deixa triste, porque, apesar dos pesares, eu adoro ele. Eu adoro você, Sinara, você é minha amiga. Eu quero agradecer a vocês todos. Foi uma honra fazer esse papel. Nós vamos semi-reaça, né? E eu acho que agora a gente precisa de um reaça de raiz para manter... Reaça Nutella. Uma reaça forte mesmo, para manter as tradições que eu acho que são mais importantes nesse programa. O que é? Um debate educado, de preferência bem-humorado, respeitoso, inteligente como a Sinara, e eu pretendo que haja aqui um reaça mesmo, um reaça que não seja só um palhaço, porque eu sou mais um palhaço do que um reaça. Então, é preciso ter um reaça aqui, um reaça e uma comuna. Se vocês não querem que eles saiam, protestem. Mas um reaça que possa realmente cumprir o papel de dar voz ao pessoal mais reaça, que quer um reaça e não um reaça mais ou menos, peronomútil. Nutella. Então, vocês querem um reaça raiz. E aí uma comuna de raiz. Imagina, se for reaça raiz mesmo, gente, ele vai até me agredir aqui nesse programa. Não, a ideia é exatamente essa. Aproveitar tudo que esse formato tem de bom, ou seja, essa palhaçada de vez em quando, uma brincadeira, porque o debate político não precisa ser chato, pode ser engraçado, pode ser respeitoso, pode ser, na medida do possível, sem pretensão, eu não digo inteligente, mas bem-humorado. Não diz inteligente por quê? Não, porque eu não sei, eu acho muito... Somos inteligentes, qual é? Não sei se inteligente, mas pelo menos fora do padrão, assim, muito quadradinho do telejornalismo, mas sem descambar para essas... Já existe muito ódio por aí nas redes sociais. Sem ódio, com educação, dá para debater. E demarcando diferenças, que é muito importante. Eu acho que como vai haver uma polarização cada vez maior no Brasil, é preciso também que o programa tenha uma polarização maior. Eu tenho, claro, diferenças assim de ponto de vista ideológico com a nossa querida comuna aqui, mas talvez esse contraste precise ser maior. Então, vamos lá. Para a nossa retrospectiva 2019, o ano em que o Brasil caminhou para trás.
Bobagem. Avançamos. Olha o primeiro item. Viva o golpe. Isso foi em março. Em março, o presidente Bolsonaro deu ordem para que nos quartéis se celebrasse a Revolução de 64. É um momento importante, eu acho, porque eu acho que houve uma narrativa depois da redemocratização que foi uma narrativa muito de exaltar apenas os aspectos negativos do regime de 64. Agora que a direita... Como se houvesse esses aspectos positivos. Houve muitos aspectos positivos no regime de 64. Houve o quê? Houve o desenvolvimento. Tudo mentira! Nenhum regime se sustenta como se sustentou o regime de 64 durante 21 anos, apenas sendo... Mas foi sustentado a ferro e fogo. Quem reclamasse era morto, torturado, arrancava unhas. Pelo amor de Deus. Enfim, eu acho que isso daí é um insulto aos militares que participaram da redemocratização do país e que não concordam que esse período tenebroso da nossa história, né, que só torturadores comemoram, volte a ser comemorado. O que eu acho, com todo respeito, o presidente acertou errando. O presidente, eu acho que uma revisão do pêndulo da história para também ver as virtudes do conservadorismo e da direita, isso em si mesmo não é errado. Nenhum regime imposto à força à sociedade tem lado positivo. Essa é a minha posição. Pois é, mas o Getúlio Vargas é muito bem visto positivamente e foi um ditador. Eu acho que ele é um ditador. Pois é. Nunca Marighella foi tão torturado quanto na época do Getúlio. Getúlio era um monstro contra os direitos humanos. Aí você diz o quê? Que ele aprovou a CLT e que em termos de direitos trabalhistas ele foi positivo. Se qualquer outro presidente aprovasse isso, seria positivo. Agora, qual é o custo do governo Getúlio Vargas? Olga, né? Pagu, Marighella, todo mundo torturado e morto? Então tá bem. Vou louvar, meu querido. Vou mudar de assunto aqui. O Lula, ela está fazendo autocrítica do Lula, porque o Lula apoiou o Fidel Castro, apoiou o Fala do Brasil, você já está indo para outro país? Tô falando esse é o truque do Reaça. Vamos logo lá. Venezuela. A Venezuela, a Coreia do Norte. Esse truque não vai colar para cima de mim, não. A direita tem virtudes e democraticamente pode exaltá-la, mas eu acho que o presidente não precisava ter, como presidente da República, comandante-chefe das Forças Armadas, ter orientado o Ministério da Defesa a encampar essa bandeira. Isso daí é que talvez tenha sido um momento, ele estava ainda aprendendo a mexer com os mecanismos da presidência, não precisava, porque isso acabou gerando uma onda de crítica a ele maior, isso podia ter sido uma coisa mais fácil. Começou o ano assim, vamos ver como vai terminar. Moro tuiteiro. Foi um grande avanço. Um dos grandes micos do ano foi quando o ministro Sérgio Moro entrou no Twitter e aí, para provar que ele era ele mesmo, ele postou uma foto dele segurando o calendário. Hilário. O certo seria ele colocar um jornal do dia com a data e tal. A questão é a seguinte, vamos ser bastante justos com o ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro é uma pessoa muito apegada à questão das provas. Ele só faz as coisas se tiver muita prova acima da dúvida razoável. Olha a prova, ao naipe das provas. Então ele, para provar que ele era ele mesmo, ele é tão cuidadoso com essa questão da prova que ele foi lá e provou que era ele mesmo. Isso é um mérito dele. Parabéns, ministro Moro. Grande 2019 e maravilhoso 2020. Burrinho. Viúvo porcino. Conta que era viúva. Tinha uma novela chamada Roque Santeiro, que tinha uma viúva, que era a viúva porcina, que era sem nunca ter sido. Né? O epíteto dela era essa, a que era sem nunca ter sido, porque na verdade o cara que ela casou estava vivo, ela não era viúva coisíssima nenhuma. E aí é tipo Eduardo Bolsonaro, o embaixador que foi sem nunca ter sido, né? O viúvo porcino. Primeiro o presidente disse que ia indicar o filho, aí sofreu várias críticas, né? Principalmente nepotismo. E aí o filho disse que estava super preparado para ser embaixador, afinal, fritou hambúrguer, são nos Estados Unidos. E aí no final das contas acabou a indicação. Esse foi o fim da novela. Outro bico. Bom, eu só tenho a dizer em relação ao nosso querido 03 que o presidente
Trump, que vem atravessando esse problema aí do impeachment. Esse, para mim, foi uma das maiores perdas que os Estados Unidos teve ao longo de 2019, que foi não poder contar com a contribuição do nosso grande Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Seria muito bom para os Estados Unidos, mas infelizmente algumas forças que não querem o fortalecimento dos Estados Unidos não contribuíram para isso. Eu lamento muito pelos Estados Unidos, mas ele poderá vai para Miami! Assim ele que eles falam, aqui. Vai para Cuba e falam para ele, vai para Miami! Ele vai poder ficar aqui nos ajudando no nosso novo partido, Aliança pelo Brasil, e infelizmente foi derrubado da liderança do PSL num movimento, sabe? Falam do golpe da Dilma, mas não falam do golpe... Quase chora quando falam do PSL, é uma coisa incrível. Porque falam do golpe da Dilma, mas ninguém... Para mim, a Democracia em Vertigem é um documentário sobre a queda do Eduardo Bolsonaro, da liderança do PSL. Para mim, merecia um documentário. Eduardo Bolsonaro, eu não sei o que é pior, ele ser embaixador ou ele ser deputado. É uma disputa dura, duríssima. Os arrependidos? Quem se arrependeu? Oh, que dó! Kim Kataguiri, Janaína Pascoal, Lobão e Alexandre Frota, que dó! Você se arrependeu do quê, meu amor? De votar no Bolsonaro, de apoiar o Bolsonaro. Agora ficam dizendo que nós somos a favor deste governo, nós somos a favor da democracia, esse governo é autoritário. Não sabiam, né? Só eles não sabiam. Bolsonaro passou anos no Congresso defendendo a ditadura, defendendo o torturador, atacando os presidentes eleitos. Disse que o Fernando Henrique, na época do Fernando Henrique, que queria fuzilar o Fernando Henrique, e aí agora que ele é presidente, a gente não sabia que ele era assim. Como são ingênuos. Pessoal arrependido, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora, no 38, a gente vai fazer um partido, como vocês podem ver, de grosso calibre, e vocês vão poder se arrepender novamente e apoiar o presidente Bolsonaro em 2022. Você está ameaçando eles de paredão, é isso? Não, eu estou dizendo apenas, gente, que vocês vão se arrepender novamente, vão votar na gente, vão se arrepender do arrependimento. Pode aguardar. Olha, eu só digo uma coisa pra vocês, não tô nem aí pra vocês, eu quero mais é que vocês se ferrem, bem feito. Tô aqui comendo minha pipoquinha assistindo o arrependimento de vocês. Vamos lá. Vaza Jato, essa foi um dos grandes acontecimentos do ano, um dos grandes acontecimentos do ano. Um hacker, ele entregou, quer dizer, supostamente entregou, porque até agora ainda não houve a confirmação oficial disso por parte do jornalista Glenn Greenwald. Ele não confirmou, porque ele não confirma a origem das suas fontes como nenhum jornalista. Mas todo mundo sabe, ou imagina saber, que os hackers hackearam lá os aplicativos usados pelos procuradores da Lava Jato e levantaram uma série de conversas. Se chamava Filhos do Januário e no final do ano o Januário Paludo, que era o nome do grupo, foi também acusado de corrupção. Vocês veem como são as coisas. Por um doleiro que, numa troca de conversa com a sua namorada, acusa o procurador. E aí eu coloco aqui uma questão a favor do procurador e, ao colocar isso, eu coloco também em questão... Eu estou só comentando a ironia de que o grupo se chamava Filhos de Januário. Sim, mas... E aí, quando chega no final, o Januário é acusado de corrupção. Pois mas ao defender o procurador, eu coloco em questão também como é difícil esse tipo de fragmento. Porque, veja bem, um doleiro que estava sendo monitorado e sabia que estava sendo monitorado e que poderia ser preso, faz uma conversa com a sua namorada, citando pagamento de valores e tal. Isso serve como evidência. Ele sabia que isso podia ser pego, podia ser preso. A possibilidade, eu estou falando da possibilidade disso ser uma invenção com má intenção, ela existe. Mas isso foi suficiente para abrir o processo contra este procurador. Bom, mas isso não acontece só contra o procurador, acontece contra muitas pessoas, onde o Ministério Público também usa esse tipo de fragmento para abrir processo contra pessoas. E essa é a contradição disso tudo. Mas a Vaza Jato acabou servindo para também demonstrar muitas entranhas das conversas, dos diálogos. Não, serviu para mostrar comprovar o que nós sempre dissemos,
que a Lava Jato era uma operação destinada a tirar da eleição o presidente Lula. Não apenas isso, mas o grande questionamento foi que o distanciamento que a acusação e o juiz deveriam ter, a equidistância que o juiz Moro deveria ter da defesa e da acusação para aqueles que noticiaram, e foram vários veículos de comunicação, havia evidência que havia uma proximidade maior do juiz em relação à acusação do que em relação à defesa, o que serviria como um elemento um indício de que haveria uma parcialidade do juiz. Agora, a questão é que, como prova judicial, ela é uma prova frágil, porque, em geral, documentos obtidos de maneira ilegal não servem como prova, embora no direito penal, no Código de Processo Penal, por exemplo, se eu gravo uma pessoa que confessa um assassinato, mesmo que seja uma gravação ilegal, essa prova obtida de maneira ilegal não serve para condenar a pessoa que confessou o assassinato, mas serve para absolver uma pessoa que foi condenada injustamente. Então isso já existe, né? Essa figura de usar uma prova ilícita para absolver um culpado que foi culpado erroneamente, certo, mas não para condenar. Mas essas provas ilícitas vêm sendo utilizadas pela imprensa e pela Lava Jato para condenar previamente o presidente Lula há muito tempo, né? Inclusive ajudaram no impeachment da Dilma e impediram que o Lula se tornasse ministro-chefe da Casa Civil a partir de uma premissa falsa reconhecida pelo próprio ministro do STF, Gilmar Mendes. Então, que foi induzido, segundo ele, pela Lava Jato. E a Vaza Jato trouxe tudo isso à tona e tornou possível, né, o que nós vamos ver a seguir, Lula livre. Né? A influência da Vaza Jato foi muito grande nesse processo, né? Porque conduziu o STF a reparar uma injustiça, reparar ainda não totalmente uma injustiça, mas pelo menos tirar o Lula da cadeia, né? O Lula aí tomando solzinho lá em Salvador, curtindo sua liberdade, arranjou uma namorada. Provavelmente na casa do Wagner, viu? Porque ali é na Baía de Todos os Santos, em frente à ilha de Itaparica, né? Isso. Mas olha, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu respeito, assim como eu respeito também os Estados Unidos, eu respeito também a OTAN, eu respeito... O que eu respeito? A NASA, eu respeito todo mundo. Tudo. Que é autoridade, né? Tudo que é autoridade eu respeito. Eu respeito também o pessoal aqui do prédio, aqui, que quando me deixou entrar, eu quero dizer que eu respeito também. Eu acho que, mais do que condenar a Lava Jato, ou condenar a Força Tarefa, a decisão de 6-5 do Supremo condenou o próprio Supremo o Supremo de 2019, condenou o Supremo de 2016. Porque o Supremo de 2016, ele agiu muito pressionado pelo clamor, pela sociedade, pela mídia, pela Lava Jato. Através da Lava Jato, com os vazamentos, aquela coisa toda. Eu acho que o Supremo, independente do mérito, corrigiu o seu rumo, disse o seguinte: poxa, eu posso julgar, sim, eu não posso julgar por pressão da sociedade, eu devo julgar tendo a interpretação da Constituição certa ou errada. Nesse caso, prevaleceu a ideia de que o trânsito em julgado é um amplo direito de defesa, mas não por causa da pressão da sociedade. Pode ser até que essa interpretação mude, dependendo da composição do Supremo, mas ainda assim será feita não por causa desse jogo de pressão. O Supremo não pode ser pressionado. Eu acho que nada disso teria acontecido se não fosse a Vaza Jato. Se aquele troféu imprensa do Silvio Santos fosse sério, o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept, seria o jornalista do ano no Brasil, porque ele revelou, ele trouxe à tona todo o viés, toda a parcialidade dessa operação, né? Na verdade, confirmando o que todo mundo da esquerda dizia, que a Lava Jato era a justiça não era cega na Lava Jato, a justiça era caolha, ela só enxergava um lado. Ela só enxergava o lado do PT. Tanto é que agora, no apagar das luzes de 2019,
foram para cima do filho do presidente Lula, o Lulinha. Só para terminar esse tópico, grande Silvio Santos, eu acho que não vai gravar programas desse final de ano, mas se tiver o troféu imprensa, que seja dado ao Brasil Sem Medo, esse jornal do nosso grande Olavo prévio, Carvalho. Né? Prêmio prévio. É um prêmio prévio, pela qualidade que sem dúvida nenhuma vai ter esse jornal. Tá bom. Bolsonaro e futebol. Pois é, ele é o presidente popular. É uma coisa assim meio Médici, né? Não, o Médici não fazia isso que ele faz, não. Ele é muito mais corajoso. O Médici não descia no gramado com o Maracanã cheio como ele desceu na seleção. Teve com o Neymar, teve com o Moro lá, já botou uma camisa em cima do paletó do Moro, do Flamengo. Teve com a seleção brasileira. E teve com o Zagallo. Dentro do estádio, né? Foi escolhido pelo Médici para substituir o João Saldanha, que era comunista, como técnico da seleção tricampeã de 70. Né? Uma história, isso é história. Eu tive o privilégio de trabalhar durante 11 anos ao lado da seleção, mas defendendo os cartolas, e com o Ricardo Teixeira. E eu vivi um pouco esse ambiente aí. É muito difícil um presidente da República, qualquer um cartola, qualquer um, entrar dentro de um estádio e não tomar uma vaia muito grande. Então, esse ato aí do presidente é um ato de um heroísmo do ponto de vista pessoal, porque a possibilidade de isso dar uma... Bom, se a presidenta Dilma foi xingada, foi vaiado só de ter o nome dela. Xingada. E o presidente Temer também, né? Estando na tribuna de honra. Imagina entrar dentro do gramado. Então isso aí é de uma coisa... Eu acho o seguinte, veja só, ele está lá torcendo pelo Flamengo, ele está ali com os atletas da seleção, Lula também fez a mesma coisa, ele está com o Zagallo. Para mim, a mais problemática é a posição do Neymar, que se tornou o atleta oficial do bolsonarismo. Eu acho isso muito ruim para a imagem do atleta, né? Ele se identificar com o regime. E, sem dúvida, o Neymar virou o atleta oficial do regime. Mas o Pelé também foi, durante um tempo, uma pessoa... Mas, assim, quando há um governante, existe sempre uma estrela do futebol. Ainda bem que ainda existem estrelas do futebol. E, agora, as estrelas do futebol são tão maiores do que os governantes individuais que ninguém vai lembrar do Pelé como alguém que foi... eu vou lembrar do Neymar do lado do Bolsonaro toda vez que eu olhar pra ele. Não, mas o Neymar é muito maior do que isso, ele é um ídolo. Realmente, tem aquela parte que ele também fica caindo toda hora, isso também vai ser bastante lembrado. Aí ele vai ser o ídolo da Dilma, que ficou caindo aí. Vambora. Reforma da Previdência, essa aqui, ó, luto, gente, luto. Ó, luto gente. Total. Essa é a pior notícia do ano, hein? Essa é a pior notícia do ano, graças a Bolsonaro e a direita liberal, né? Porque a direita liberal é curiosa. Ela diz que é contra as coisas, as barbaridades que o Bolsonaro fala a respeito de tortura, AI-5, não sei o quê, mas apoia toda a agenda econômica do governo. Então, graças a Bolsonaro, aliado à direita liberal, os pobres do Brasil vão trabalhar até morrer. Sem comentários, como diria aquele locutor de Contagem... Luto fechado. Da Liesa, da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. 10, nota 10! Não precisa nem comentar. Isso aí... Pra mim é a bolsonarice do ano. É muito bom. É muito bom. O presidente da República dizendo que a melhor coisa para o meio ambiente é as pessoas fazerem cocô dia sim, dia não. Que gênio! É um gênio! É uma verdadeira Greta Thunberg de 64 anos. Gente, o presidente é um presidente orgânico. É um presidente que... Ele não é transgênico, ele não é agrotóxico. É um presidente que respeita o meio ambiente, é um presidente que é fecundo. Recordista na liberação de agrotóxicos no Brasil. Nunca se liberou tanto veneno na comida do brasileiro do que com esse homem no poder. Gente, eu vou falar pela última vez no ano. Existe muita má vontade contra esse governo. Quer ver o vídeo? Vamos. É paródia. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Fazer cocô dia sim, dia não. Planejamento familiar, tá certo?
só você fazer cocô. Dia sim, dia não. Fazer cocô. Dia sim, dia não. É só você fazer cocô. Cocôzinho. Dia sim, dia não. Fazer cocô. Cocô. Dia sim, dia não. Planejamento familiar, certo? Quando se fala poluição ambiental, é só você deixar de comer menos um pouquinho. É só você fazer cocô. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. É só você fazer cocô. Dia sim, dia não. Fazer cocô. Dia sim, dia não. É só você fazer cocô. Cocôzinho. Dia sim, dia não. Cocô. Fazer cocô. Oh, é fofo demais, seu presidente. Fazendo... que é a palavra cantada perto disso? Há um fator inegável no presidente Bolsonaro e esses 2 últimos blocos demonstram de forma... Que ele é um cocô? Não. O presidente Bolsonaro, ele criou uma coisa que não existia no Brasil. Porque... Eu tô aqui esperando, vai. Não, é sério, o presidente Bolsonaro é uma pessoa muito popular, é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito que vive no imaginário das pessoas. Então ele... É o tiozão do pavê, realmente, ele vive no imaginário das pessoas como o tiozão do pavê. Ele substituiu, o presidente Lula tinha uma grande capacidade de conexão e tem ainda uma grande capacidade de conexão de entrar assim, digamos assim, na cozinha, né, na sala de estar das famílias e tal. No caso do Bolsonaro, ele entra no banheiro, né? Não, ele pode entrar pelo banheiro, mas ele entra na intimidade das pessoas. E eu acho que ele, seja pelo futebol, seja pelo jeito dele contar uma piada, dele fazer uma piada, das lives e tal, existem aí, digamos assim, 2 tipos de Bolsonaro. Tem o Bolsonaro, vamos dizer... no exercício da presidência, que é esse Bolsonaro dos tweets, dessas coisas todas, das polêmicas e tal, que é um Bolsonaro um pouco... ele é agridoce, ele tem esse mais ácido, e tem esse Bolsonaro doce. Não, é o Bolsonaro que tira onda. Onde é que ele viu doce, pelo amor de Deus? Não, o Bolsonaro... Onde é que ele viu doçura em Bolsonaro? O Bolsonaro gente. Que tira onda... Ai, não força, Mário, não força, o Bolsonaro Mário. O Bolsonaro que tira onda da Dilma, é engraçado. O Bolsonaro que tira... Que quando vai estar na cerimônia com o Moro, fala assim, Lula livre, ele tirou onda. Foi a única vez que eu ri. Ele é engraçado. Foi a única vez que foi a única piada que prestou do Bolsonaro. Não, tem várias que ele fez. Mas pra você, né? Pra você. Fazer piada com mulher, por exemplo, eu não acho graça alguma. Não, ele pode ter algumas que você não goste, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele é um jeito espontâneo. O presidente Lula é também um presidente espontâneo. Eu só acho que isso aí só provou que ele fala merda. O que eu acho é o seguinte, nós tínhamos um presidente como o presidente Fernando Henrique, como o presidente Itamar Franco. Ele é todo engraçadinho, o Fernando Henrique, você que não lembra. Não, mas não tinha essa... Você que não lembra. Não tinha essa coisa... Fazia altas piadinhas machistas, você não lembra quando... eu tenho um pé na cozinha, você não lembra não? Racistas, Não, nós estamos falando de outra coisa, eu estou falando de outra coisa assim. Ele fala como uma pessoa muito próxima do cidadão Subiu médio. Em cima de um jegue. Não, mas aquilo com ali um chapéu fake, de couro, falou que comia buchada. Eu lembro. Eu lembro. Mas o Fernando Henrique era todo metido engraçadinho. Não, mas o primeiro nome dele era Fernando Henrique, né? Então, assim, o Lula tinha um jeito de parecer uma pessoa muito próxima do povo. Bolsonaro não é próximo do povo, ele mora no Vivendas da Barra, aliás, Morrendas da Barra. Ele não é próximo do povo. O Bolsonaro fala de ele finge. Não finge não. O Bolsonaro, como um oficial de exército que vive também muito próximo lá nos rincões do Brasil, ele aprendeu a se comunicar, a falar... Rincões do Brasil? Que rincões do Brasil? O cara mora na Barra da Tijuca. Não, mas ele, durante a carreira dele, morou no interior, serviu. Meu irmão é militar. O militar, ele não vive nos lugares da elite, ele vive no Brasil profundo também. Então, o que eu quero dizer é que ele tem uma conexão com o povo que é inegável. É o leite condensado, sabe? Deve ser por isso que só enquanto nas pesquisas os pobres estão insatisfeitos com o governo, os ricos estão insatisfeitos. Deve ser por causa dessa identificação popular aí do Bolsonaro. Bom, tanto que ele terminou o ano, segundo o Datafolha,
com uma avaliação igual a que ele começou, apesar de nós termos tido um ano que não é um ano exuberante. Uma avaliação que é muito maior entre os ricos do que entre os pobres. E aí? Cadê esse popularzão? Isso é forçação de barra. Sim, mas pode... Forçação de barra. Isso aí sabe o que é? Truque de marketing. Bolsonaro comendo pastel. Obviamente isso, coisa que é inteligente, truque de marketing. Mas é eficiente. Mas se o segundo ano for bem na economia, gente, 38 na cabeça. Vamos. Ai. Bolsa Família. Não tem a Bolsa Família? É o Bolsa Família. É o presidente que vive falando, que defende a família, que é da família, que não sei o que é da família, e, no entanto, adora atacar o pai dos outros. Bolsonaro critica pai de Bachelet torturado e morto pela ditadura chilena. O presidente da OAB não vai querer saber a verdade sobre o pai, diz Bolsonaro. Bolsonaro a mulher dos outros. Zomba de Brigitte Macron em comentário no Facebook e é acusado de sexismo. Guedes segue Bolsonaro e diz, mulher do Macron é feia mesmo. Que tipo de gente é esse que diz que defende a família e adora atacar o pai dos outros, o filho dos outros, a mulher dos outros? Que é isso? Gente, eu aprendi completamente diferente, que você tem que respeitar as pessoas. Engraçado, né? Eu que sou de esquerda, parece que respeito mais a família do que esses cidadãos de bem que dizem que são defensores da família e, no entanto, na primeira oportunidade atacam os familiares dos outros. Que é isso? Que é isso? Vai xingar meu pai agora? Vai xingar minha mãe? Vai xingar meu filho? Não, isso pra mim é covardia. Se o cara quer debater politicamente com alguém, debata com a própria pessoa. Quer debater com a Michelle Bachelet? Debata com a Michelle Bachelet. Você quer debater com o Macron? Debata com o Macron. Que negócio é esse de ficar xingando a mulher do Macron de feia? Que baixaria! Só tenho uma coisa a dizer sobre isso tudo. Eu vou aqui fazer o que fez a ministra Damares. Vai ficar mudo, é isso? A ministra da família, né? Da família. A família que eles defendem é aquela mesma família que os caras lá na votação da Dilma defendiam, né? É pela minha família, pela minha família, pela minha... Eles defendem a família deles. Eles defendem a família deles. Não é a sua família que eles defendem. É a família deles. Não é à toa que eles atacam familiares dos outros. Aí o outro mudo. Bom, vamos lá. A sombra do AI-5? Seu governo que você diz que não é... Peraí, última vez do ano. Uma ditadura militar eleita, teocrática, judicial. Monárquica. Com mãos de... Monárquica também. Com mãos de luto. Monárquica também. Monárquica. Tem que ser botar o sexto dedo. Monárquica. Passaram o ano ameaçando a nação com o AI-5, que foi o período mais duro da ditadura. Então significa que a gente já vive na ditadura, né? Porque se eles estão ameaçando com o endurecimento do regime, que foi o AI-5, é porque nós já estamos na ditadura. Vamos ver. Eduardo Bolsonaro fala em novo AI-5 se a esquerda radicalizar. Não se assustem se alguém pediu AI-5, diz Paulo Guedes. AI-5 tem que estudar como fazer, de General Heleno sobre fala de Eduardo. Carlos Bolsonaro diz que o país não terá transformação rápida por vias democráticas. Então, assim, não é um flerte com... porque teve uma jornalista que, para defender o editorial do Estadão, que falava que era uma escolha difícil entre Haddad e essa gente aí... O Estadão fez um editorial isso que era difícil. E aí uma funcionária do Estadão, para defender, falou assim, mas o Haddad flertou com o autoritarismo. Que flerte foi esse? Daí não é flertar com o autoritarismo. Isso aí é transar com o autoritarismo. Gente, sinceramente, vocês acham que um partido que se chama Aliança, que... Arena, né? Que se inspira no nome da Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, tem um número chamado 38, que lembra o calibre de uma arma. Tem alguma inspiração que não seja democrática? Isso é muita má vontade com o governo. Então... E você fala sério. Você diz que eu estou paranoica quando eu vejo que a gente vai entrar num período muito tenebroso em nossa história. Meu luto, luto fechado. Você disse que é conspiração minha. Eu acho o seguinte, ditador não é quem quer ser, é quem pode ser. Nós só tivemos um ditador na história do Brasil, chamado Getúlio Vargas,
E de ditador. Nós tivemos ditadura sem ditadores. Gente, como assim? Médici, Geisel, Costa e Silva, são o quê? Não. Peraí, quero ver. Vai, fala aí. Peraí. Sua novilíngua, como é que você vai definir esses caras? Não. Nós tínhamos um regime ditatorial, mas não tínhamos ditador. Porque o ditador não é um cara que fala assim, olha, meu amigo, você vai ser nomeado ditador amanhã e vai ter um mandato até tal dia. Isso não é ditador. Quer dizer que você está dizendo que o Geisel não era um ditador. Não, o Médici não era um ditador. Não, eu estou dizendo que um ditador... Tá de brincadeira, né, Mário? Não, meu amor, eu estou dizendo que um ditador é uma pessoa que assume o poder e ele é o ditador. Ele dita, inclusive, o tempo que ele vai ficar no poder. O que havia era uma... então aquele rodízio de ditadores não era uma ditadura. Ditadura com alternância. Era um rodízio. Pois é, mas é uma ditadura com alternância de ditadores. É que havia uma ditadura, mas não havia um ditador. É diferente. Tá o ditador, por definição, é aquele que encarna o poder como foi o Saddam Hussein, como foram os ditadores clássicos na história da humanidade. Nós tivemos ditadores. Todos esses generais eram ditadores. Não foi eleito, é ditador. Eles eram... Tem até ditador eleito atualmente. Eles eram líderes de uma ditadura, mas eles não eram ditadores. Ditadores nós só tivemos um ditador, que foi um ditador que tomou o poder e se manteve Lula não era ditador, não? Os reaços adoram dizer que o Lula era ditador. Não era ditador, não. O presidente Lula foi eleito pelo povo. Agora, a questão é a seguinte, em 38 presidentes, inclusive contando esses do regime ditatorial. Então, é muito difícil se tornar um ditador. Essa é que é a questão, entendeu? É muito difícil, é absolutamente improvável, quase que impossível você se tornar um presidente. E daí, quando você se torna um desses, que é um dos 38, desde nesses 130 anos, né, de república, daí você se tornar um ditador, que nós só tivemos um, é uma proeza incrível. Então, se o presidente Bolsonaro se tornar um ditador, nós estamos diante de um fenômeno histórico inacreditável. Por isso que eu não acredito nisso não, porque eu acho que ele já é uma variável fora da curva só por ser presidente. E eu não acho que nós estamos diante de uma ditadura, porque inclusive estamos podendo falar aqui o que queremos. Por enquanto. Mário, você é muito otimista. Eu não tenho esse otimismo. A gente está vendo uma escalada de fascismo, a gente está vendo uma escalada da violência policial cada vez maior, o que é sinal de que o fascismo está incorporado nas forças policiais. Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito perigoso no Brasil. E só te digo uma coisa, Deus te ouça que eu esteja errada. Bom, de qualquer forma, eu já comprei uma passagenzinha. Pra onde, hein? A um lugar aí qualquer. Casa 58? Casa 58. Essa foi um dos grandes... Esse foi um dos grandes momentos do ano. Grande dia. O grande dia. O Jornal Nacional da Rede Globo, como vocês sabem, soltou uma reportagem com o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, que ele ganhou o apelido de Morrendas na Barra, que os assassinos de Marielle tiveram lá no condomínio, eram vizinhos do presidente Bolsonaro, e aí no registro de entrada estava dizendo que eles iam para a Casa 58, que é a casa do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro ficou bravo, deu um piti, dizendo que a Globo queria prejudicá-lo e tal, e até agora a gente não sabe. Aí depois o porteiro, ao depor para a PF de Moro, mudou completamente o depoimento, natural, né? Quando a Polícia Civil do Rio ouviu ele falou uma coisa. Quando a Polícia Federal de Moro ouviu ele falou outra. Enfim, até hoje não descobrimos quem mandou matar Marielle. Bom, para mim o que me importa nesse caso, mais do que qualquer outra coisa, é um hábito que se torna muito comum no nosso jornalismo. E aí nós não temos a sessão de poder nessa retrospectiva, mas eu acho esse um episódio muito marcante, que é o seguinte: o jornalismo brasileiro ao longo dos anos, principalmente com o fortalecimento das instituições de fiscalização e de denúncia, lastreou muito as suas matérias com base nos documentos oficiais. Né? E assim aconteceu, por exemplo, a escola base, que
foi uma denúncia baseada toda numa investigação policial que depois se mostrou errada. Então, com base nesse álibi de ter um documento oficial que sustenta qualquer coisa, isso serviu para demonizar o PT durante a Lava Jato, para demonizar o presidente Lula, como ele alega, para demonizar vários setores e a política como um todo, e também, nesse caso, para prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro. Não, Mário, peraí, mas tinha lá um livro de registro, escrito 58... Mas ele estava em Brasília naquele dia, veja... Uai, mas é uma notícia, velho. Eu não sei se... É um furo. Eu não sei... É um furo. Vamos dizer, tem o cara que matou uma pessoa mora num condomínio. Aí o repórter tem acesso ao registro de entrada do condomínio naquele dia, que aponta o número de uma casa. Isso não é notícia? Pois é, peraí, mas olha só, assim, é notícia. Mas o vereador Carlos Bolsonaro, no mesmo dia, no dia seguinte, foi lá, mostrou o áudio dizendo que... Que foi adulterado. Já falaram que o áudio do Carlos foi adulterado. Isso é boato, mas ele foi lá e mostrou que o rapaz encaminha não para casa, que não fala com o presidente Bolsonaro, fala com outra pessoa. E o que eu quero dizer é o seguinte, durante muitos anos, houve outras acusações contra outros presidentes da República. Que levaram eles à prisão, não, né? Ele, no caso. No caso, e outros que sequer foram também noticiadas, por um cuidado que eu considero muito positivo. Então, eu acho que eu não estou falando do caso do presidente Bolsonaro, eu estou achando só que esse álibi de você ter, para não escapar de processos, um documento oficial que lastreie e você, com base nisso aí, publica qualquer coisa... Cara, pruridos como esse, nos anos Lula, nunca houve. Pois é, mas isso aí é o que o presidente Lula... Né? Inclusive, os jornais noticiaram conversa da falecida Marisa Lula com o próprio filho como notícia. Mas você está dizendo que está certo? Hã? Você está achando isso correto? Não, estou achando errado. Eu estou falando... Mas isso daí tem uma prova factual. Isso é um furo, Mário. Mas o presidente Lula também tinha muitas coisas que eram conclusões tiradas pelo Ministério Público atribuídas a ele. Eu estou querendo dizer que documentos oficiais em si não significam provas. No caso do que foi usado contra Lula, não eram documentos oficiais. Esse aqui também não era porque a presença oficiais. do presidente Bolsonaro... Eram documentos... conversas vazadas, era pura você está espionagem. Falando de uma coisa, está dizendo que a acusação do Ministério Público em si mesmo é um documento oficial, mesmo que o Ministério Público esteja errado. Você sabe o que eu vejo aí? Eu vejo uma disputa entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o governo, certo? O governo está querendo pegar a investigação da Marielle, não se sabe por quê, e federalizar. Porque desde que o Moro assumiu o Ministério da Justiça, ele nunca se preocupou com o caso Marielle. Não tem uma declaração do Moro dizendo que era importante, a não ser depois que a Globo mostrou isso. Certo? Onde está a preocupação de um governo que diz que a maior preocupação é a segurança? Como é que um caso emblemático que saiu no país inteiro eles não têm preocupação em solucionar, Mário? Eu só acho que quando há um caso desse aí que a esquerda reclama do excesso de vazamentos e de mídia negativa por causa de processos judiciais, essa regra deve valer para todos e não só para a esquerda, só isso. Bom. Pessoal do PSL aí, tá dizendo para esquece o PSL, mas a gente não esquece não, viu? Quem falou foi o próprio presidente aí. Dê uma palavra. Uma palavra. Olha, aqui. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Vai queimar. Posso fazer o vídeo? A gente vai apagar. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Tira aqui. Faz uma foto. Opa. No Recife. Eu, Bolsonaro. Valeu. Valeu, até mais. Bom, o presidente, evidentemente que aquilo ali não acontece à toa, aquilo ali tem uma cara de um jogo combinado, né? Porque ele chega no cara e fala, esquece o PSL, aí parece quase uma senha, né? Rifou o PSL, né? O PSL também foi rifado, porque também perdeu o fundo partidário. Usou uma legenda para se eleger,
né? Não tem nenhum compromisso com partido nenhum. Mas ele tem compromisso. Foi eleito, surgiram as denúncias de laranja contra o presidente do PSL, o Bivar, e o Bolsonaro soltou fora. É isso. Não tinha aquela história do presidente Teflon que não pegava? O Bolsonaro não. Antes de cair na frigideira, ele já joga o ovo fora. Mas eu acho que ele fez um movimento político interessante. Vai criar um partido político com um formato ideológico onde ele tenha mais controle, onde seja mais parecido com ele. Bem influenciado por Olavo de Carvalho. Não tinha o Escola Sem Partido, é o presidente sem partido agora. Pois é, e eu acho que ao ter um partido com uma ideologia mais nítida e que se identifique mais com esse movimento do presidente, bom para ele. E outra coisa, se ele não conseguir montar esse partido a tempo da eleição de 2020, melhor ainda, porque aí ele não perde eleição nenhuma e aqueles que ele apoiava ainda vai dizer que ganhou. Ótimo, eu achei ótimo. Como dizia meu velho pai, eu troco um pelo outro e não quero volta. Só fico aqui na minha pipoquinha. Eu quero que o PSL e o Bolsonaro se explodam, briguem entre eles. E eu acho que quanto mais eles brigarem entre eles, mais claro vai ficar para o Brasil quem é esse tipo de gente. Gente, 38 neles. Vamos lá. Salles e Greenpeace. Salles e Greenpeace, veja só. As praias nordestinas foram tomadas por um mar de lama, né? Petróleo em cima das areias, das praias. E aí, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, eu chamo ele de ministro contra o meio ambiente, né? Ele resolveu culpar quem? O Greenpeace. Tem umas coincidências na vida, né? Parece que o navio do Greenpeace estava justamente navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro, bem na época do derramamento do óleo venezuelano. Aí ele já ataca a Venezuela por conseguinte. Veja só, esse navio aí foi provado depois que era uma fake news que esse ministro estava soltando, porque o navio chegou nessa região muito tempo depois. E qual o sentido que faz o Greenpeace sujar as praias de óleo? O que a organização ia ganhar com isso? Uma organização séria, que há anos defende o meio ambiente no Rio, no mundo, ao contrário desse ministro aí, né, que já foi até processado por crime ambiental. O que foi? Está mudo. E aí, qual foi a reação do ministro quando o Greenpeace rebateu? Bloqueou o Greenpeace nas redes sociais. Atitude covarde, típica de gente covarde que fala o que quer e não quer ouvir de volta os argumentos de quem ele atacou. É típico do governo Bolsonaro isso daí. Você está sem palavras, né? Faço minhas as palavras da Missa Damares. Ele quando não tem argumento, ele parte para galhofa. Porque não tem argumento, não tem explicação alguma para o ministro de um país atacar uma organização não governamental. E isso virou o cotidiano do governo Bolsonaro. Toda vez que eles não conseguem resolver algum problema, o que é sempre, eles atacam as ONGs. Bom, vamos para outro assunto aí, que ele tá mudo. A educação de Weintraub. A educação com 2 S? Eu acho que é bom, né? É uma forma educada, ministra, de dizer que talvez em alguns momentos, de uma certa forma, é o ministro contra muita a educação. sutileza, talvez o senhor tenha se excedido um pouquinho. Bom, o ministro se comporta como um moleque nas redes sociais e xinga cidadãos que o interpelam, né? Ele já xingou a mãe das pessoas, a sogra das pessoas, enfim, é um cara que não tem o menor preparo para ser ministro da Educação, a não ser com 2 S's. Aliás, ele cometeu alguns erros de português também no Twitter. Com relação ao ministro Weintraub, eu acho que ele fez uma dinâmica de grupo, que é uma coisa muito importante na pedagogia, que é fazer um papel de uma pessoa enfurecida e, com isso, provocar uma reflexão sobre como uma atitude de fúria pode ser contraproducente e, com isso, ensinar as pessoas a ter uma atitude de equilíbrio. Eu entendi aquilo como um treinamento de pedagógico. Como não ser, é isso, né? Eu acho que ele fez deu uma aula, mas as pessoas têm muita má vontade contra o ministro Weintraub.
Não, ele simplesmente falou para um para continuar procurando pelo pai, falou para outra que a mãe dela era uma égua sarnenta desdentada, chamou o outro de feio, mistura de tatu com cobra, pelo amor de Deus, né? A gente já falou sobre isso aqui, mas o ano está terminando e eu quero repetir. Um bom presidente não é um presidente inteligente, culto, não. Um bom presidente é um cara que sabe delegar poderes a um grupo de notáveis. Ele se junta com um grupo de notáveis e aí ele faz um grande governo. O governo Bolsonaro é um governo formado por antinotáveis. Ele escolhe a dedo, né? Como aconteceu agora na Fundação Palmares, que ele escolheu uma pessoa racista, negro racista para ser presidente da fundação. Ele escolhe pessoas que não sabem, as pessoas menos capazes de suas áreas para serem ministros, né? Assim como a ministra Damares, que não sabe nada sobre direitos humanos, o ministro da Educação, que não sabe nada sobre educação, o ministro do Meio Ambiente, que não sabe nada sobre o meio ambiente, e tem o ministro da Economia, que, segundo ele, sabe tudo de economia. Ele sabe mesmo. Ele vai sair desse governo rico, sem dúvida. Bom, eu faço um balanço de 2019 muito positivo sobre o governo Bolsonaro, porque eu acho que nas coisas fundamentais que sejam o respeito às instituições, apesar de todos os exageros retóricos, o governo chega ao final com as instituições sem fratura, com a economia, com o ajuste fiscal, apesar da reforma da Previdência ser contestada, todos os governos tentaram de um jeito ou de outro, o governo aprovou, ele colocou um procurador-geral da República, que é um procurador-geral da República. Engavetador-geral. Não, que não... Engavetou, ele engavetou depois de um mês, ele engavetou a citação do Bolsonaro no caso Marielle. Depois de um mês, não, depois de 24 horas. Mas ele criou uma nova dinâmica na relação com o Ministério Público. Ele vetou, mas permitiu, sem contestar, a lei de abuso de autoridade, o que criou um equilíbrio maior para o direito de defesa no país. Ele vetou, mas não prejudicou a questão da lei partidária, que inclui o polêmico fundo partidário, mas é uma lei do parlamento. Então eu acho que o presidente Bolsonaro passou um primeiro ano muito difícil, o primeiro ano é sempre o mais difícil, e eu acho que ele deixa um legado de coisas mais positivas e de uma opção de polêmicas negativas, mas para quem previa o fim do mundo, esse fim do mundo não aconteceu. Foi quase. Eu vou te parodiar agora, tá? Existe muita boa vontade com esse governo, principalmente por parte de quem vive, passando pano para as coisas erradas que ele fez. Ele diz que não chegamos no inferno porque, né, como parte da elite, não me excluo desse país, nós não estamos sofrendo o que as pessoas estão sofrendo. Perdemos pontos no IDH, aumentou a pobreza e a desigualdade no país, então encontrar coisas positivas nisso daí me parece egoísmo. Não, eu acho que se previa um cenário de quase que como era a eleição de um ditador que ia fraturar as instituições logo no começo. Ele, na verdade, passado o primeiro ano, foi um elemento de estabilização Então, peraí, tô vivendo num mundo paralelo. Eu tô vivendo num mundo paralelo, não é possível. Claro que foi. Ai, tá bom, Mário, vamos lá. As fantasias de Damares. A ministra, ela tem diria, obsessão com o sexo, né? Então, assim, eu fico meio impressionada como a imaginação dela vai longe nessas questões. E aí a gente escolheu uma das frases mais estranhas, bizarras, não sei nem que adjetivo usar. Nenhuma menina introduziu o crucifixo na vagina, afirma Damares em evento. Olha, gente, eu pesquisei a internet inteira. Nunca existiu tal situação. Nunca nenhuma menina colocou um crucifixo na vagina. Eu até apelei para coisas técnicas, né? O crucifixo é quadrado. Não faz o menor sentido ele ser introduzido na vagina. Então, assim, me preocupa muito que o país esteja dirigido com pessoas com essas fantasias sexuais. Elas me parecem pessoas muito perigosas.
como nós estamos aí há uma semana do Natal, eu vou evitar conversar sobre crucifixo nessas circunstâncias. Então, Você já viu algum vibrador que tivesse a ponta quadrada? Veja bem, eu tenho que admitir aqui, invocando o meu direito de manter em silêncio, só falo na presença dos meus advogados sobre a questão de vibradores. Né? Mas assim, vamos só falar para a questão técnica. Que eu vi na web. Eu vi na web alguns. Certo. Já viu algum com a forma quadrada? A ponta quadrada. Só quero saber se você já viu algum. Olha, eu nunca vi na web. Por que caso alguém ia colocar o crucifixo, mas eu não sei, uma mente doentia e perversa para imaginar uma coisa dessa? E essas pessoas estão cuidando, né? Supostamente essa mulher aí está cuidando do bem-estar da família brasileira. Essa mulher com essas fantasias perversas. Agora, a favor da ministra Damares, porque eu vou abrir uma exceção aqui e vou falar bem do governo, e vou falar bem da ministra Damares. Existe muita boa vontade com este governo. A ministra Damares é um fenômeno. Eu vi um discurso dela no final do ano no Palácio, numa cerimônia sobre a ministra mais popular do governo depois do Moro. A Mita, ela é uma coisa incrível e eu acho que coloca uma coisa diferente para a esquerda, sabe? Porque antigamente só a esquerda tinha vou usar uma palavra extremamente elitista, loquacidade. Somente a retórica da esquerda era que... Essa retórica é que custa, retórica louca, aloprada dessa. Essa é uma frase infeliz, mas eu estou falando assim, aquela coisa de enfeitiçar, galvanizar, de entreter e de sabe, manter uma plateia. Ela tem carisma, isso ela quer dizer. Tem carisma, E eu acho que a direita recuperou a sua voz. Não somente sua voz no sentido de representar valores, mas a sua capacidade de encantar o eleitorado. Encantar burros. Não, mas isso é encantadores de burros. Isso é uma novidade na nossa democracia, porque como nós tivemos o período do regime, nós tivemos, antes do regime militar, um grande orador, que era o então grande líder da UDN, né? O Carlos Lacerda, que era um grande encantador de serpente, uma pessoa com uma oratória muito poderosa e encurralou mesmo o governo Jango, tentou e encurralou o governo Hoje estaria na categoria dos arrependidos com Alexandre Frota, que em Kataguiri já não. Ele se arrependeu depois da Revolução de 64, mas ele era Não se chama Revolução, é golpe de 64. Enfim, o golpe, o regime de 64, enfim, não importa, mas os eventos de 64. Agora, ele era uma voz que realmente, como a voz do presidente Lula, para os setores de esquerda. Carlos Lacerda, eu tenho até pena ser comparado com esse povo aí. Não, mas... Chega a ser injusto com o Carlos Lacerda. Não. O Carlos Lacerda nunca foi presidente eleito pelo voto popular. Não estou falando que você está comparando com a Damares. Você está comparando a Damares ao Carlos Lacerda. Não, eu estou comparando uma coisa que não é Os lacerdistas, né? Tem até um pessoal que é o filho dele, né? Eu estou comparando outra coisa. Eu estou comparando que é de uma editora. Esqueci o nome dele agora. Já morreu, acho. Imagina! Estão comparando seu pai com a Damares. Deixa eu falar uma coisa. Dureza. Nós estamos agora com uma democracia mais plena, porque como nós tivemos um corte muito forte durante o regime militar da oratória e da persuasão por parte da direita. A direita preferia torturar, né? Os militares. A direita preferia levar para o DOPS Nós começamos o regime democrático sem a direita persuasiva. E aí agora... Persuasão antes era só choque elétrico. Pois é, mas agora nós temos uma esquerda persuasiva, uma direita persuasiva. Isso é uma novidade. Uhum. Eu acho sem isso um avanço. Sem choques elétricos, realmente. Sem choques elétricos é um avanço. Isso é um avanço. Mito versus estrela? Para terminar a nossa retrospectiva, escolhemos o embate do ano, Bolsonaro versus Leonardo DiCaprio. Quem ganhou? Leonardo DiCaprio. Não ganhou. Para mim não ganhou.
O problema é o seguinte, esse Leonardo DiCaprio é um invejoso, entendeu? Porque ele vê que o presidente Bolsonaro é bonitão e fica aí criando problema com o mito, entendeu? Tá com medo porque o presidente Bolsonaro depois deixa a presidência, vai para Hollywood e vai bombar lá. Me preocupa o desserviço que o Bolsonaro está fazendo, não só com as declarações dele que favorecem as queimadas, os desmatamentos, o desserviço que ele está fazendo para o Brasil junto a essas personalidades que se preocupam com a Amazônia, que dão dinheiro para ONGs que cuidam da Amazônia. Ele está tirando dinheiro da proteção da Amazônia com esse tipo de atitude raivosa, amalucada, né? Porque o cara dizer que o Leonardo DiCaprio ajuda a tocar fogo na Amazônia quando ele dá dinheiro para ONGs ajudarem a preservar a Amazônia. Imagina quantos artistas agora não vão querer colaborar com as ONGs que cooperam com a Amazônia, né? Eu mesmo não ia querer, depois de ser esculhambada pelo presidente da República. Não sei, talvez até para se opor ao presidente. Tomara! Pode ser que sim. O presidente da República, Bolsonaro, tem uma grande diferença em relação a todos os outros políticos brasileiros deste momento. E isso é uma coisa inegável. Ai, meu Deus, é só elogios agora. Não elogio, é uma constatação elogiosa. Ele é a única plataforma de comunicação no exercício de uma função pública. Ele com a sua plataforma de seguidores, com a sua capacidade de mobilização através das redes sociais e tudo mais, ele individualmente é o político mais poderoso na capacidade de espalhar e de criar fatos. Nenhum outro político individualmente, nem o presidente Lula neste momento é capaz de ter essa capilaridade de falar direto com a sociedade como ele fala. Acho que a esquerda terá de construir algo semelhante e poderá fazer isso, mas ainda não está nesse nível. E ele, com isso, faz a política de uma outra forma, numa outra plataforma. Ele é um outro aplicativo. E até surgir alguém com a mesma capacidade de mobilização que ele tem, nós vamos ver a política sendo conduzida de uma outra forma, com uma outra lógica. Não se subestima o inimigo, isso é verdade. Agora, o Bolsonaro, para mim, quando eu olho para ele, eu só vejo desastre. Desastre ambiental, desastre humanitário, desastre econômico, desastre político. É um desastre. O governo dele é um desastre. Em termos de imagem do Brasil lá fora, o Bolsonaro é o maior desastre que já aconteceu desde a volta da democracia. Collor não teve esse desastre internacional, Fernando Henrique não teve, Itamar não teve, Lula muito menos, que foi chamado de o cara por Obama, né? E nem a Dilma teve. O Bolsonaro tem uma imagem internacional de um fascista que é capaz de atacar até artistas de Hollywood que contribuem com a Amazônia. Isso é inegável, Mário. Vai dizer que a imagem dele lá fora tá boa? É um cara que xinga a mulher do presidente da França. São tantos desastres para a imagem internacional do Brasil que eu não consigo nem lembrar de todos. Não, eu acho que ele cometeu muitos tropeços retóricos, mas o que vai, no final das contas, servir como avaliação do governo dele é o desempenho da economia, e ele passou o primeiro ano, que é o pior. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, e se ele tiver um sucesso na economia, ele vai ser popular. Ele passou o ano que é o pior. Quem passou foi a gente. Meu Deus, ainda tem mais 4 pela frente. Se você existe, nos proteja desse homem, porque o que vem por aí, se for pior do que já aconteceu em 2019, Deus nos acuda. Gente, e vamos terminar, então, esse programa de final de ano, 38. Programa 38, olha a coincidência. 38, desejando a todos boas festas, Feliz Natal, viagem, curtam, saiam das redes sociais um pouco, relaxem. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Quero dizer que eu amei estar com você, minha amiga, tantos e tantos e tantos anos. E para mim foi cada momento aqui um momento de muita alegria, de muita felicidade e de civilidade.
Essa é a palavra, né? Não, Marião? E de muito carinho. É isso aí. E admiração. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Até 2020.